Alto era um marmanjo de bolso prestes a ser expulso da academia de magia, mas sua vida muda quando ele acidentalmente invoca uma demônia sexy que o torna um mago mais forte em troca de beber seu mana suculento. A história começa com Alto recebendo notícias ruins do professor, que diz que ele foi reprovado nos exames de invocação e corre o risco de repetir a matéria. Como Alto tinha notas perfeitas em todas as outras matérias, o velho lhe dá 24 horas para invocar um familiar e passar. Ou ele está ferrado. Embora deprimido, Alto vai à biblioteca para ler sobre contratos de invocação, mas um livro gigante cai sobre ele. Ele o pega e leva para o dormitório para dar uma olhada. Ao chegar lá, percebe que é um antigo livro de invocação, então ele lê e desenha um círculo de invocação antes de recitar o feitiço. Para sua surpresa, o feitiço funciona e ele acaba invocando uma figura com chifres e peitos enormes. Como a garota chifrada está em seu traje natural, uau! Linda, Alto tenta desviar o olhar, mas vendo que ele é tão inocente, ela cai sobre ele e pede para ser sua serva. Apesar da mente de Alto estar em frangalhos, ele diz que só a quer como seu familiar. Imediatamente, um par de selos de contrato aparecem em seus corpos para selar o acordo. Logo depois, a moça, peituda, lhe dá um beijo molhado para beber um pouco de mana para se sustentar. E então se apresenta como uma demônio chamada Vermelho. Ela continua provocando o Alto até que ele não aguenta mais e manda ela vestir as roupas sobressalentes da irmã dele. Quando ela experimenta, Alto percebe que ela é a segunda vinda de Sydney Sweeney. Depois disso, ele conta a Vermelho como teve dificuldades para invocar familiares antes. Então Vermelho diz que ele teve dificuldades porque seu mana é muito potente para os outros familiares e é venenoso para eles, mas ela é a exceção porque é uma demônio. Ao ouvir isso, Alto se lembra de uma aula sobre como demônios são seres malignos e questiona por quê. Vermelho concordou em se tornar seu familiar. Vermelho diz que é porque ele a libertou do livro, onde ela estava presa há muito tempo. Quando perguntada por que foi selada no livro, ela brinca que é porque Newton não entendeu a física por trás dos seios dela. Depois disso, Alto implora Vermelho para agir como um humano porque humanos desprezam demônios. Então ela concorda, esconde seus chifres e cauda com magia. No dia seguinte, ele leva Vermelho para a escola e a apresenta ao professor. Mas ele se recusa a acreditar que ela é sua invocação até que ela mostre seu selo. Sem outra escolha, ele aprova Alto. Enquanto Vermelho comemora com ele, sua antiga melhor amiga Lilia fica furiosa de ciúmes. Durante as aulas, ela vê Vermelho grudado em Alto e é expulsa da sala por exagerar. Após a aula, Lilia os embosca na ponte e questiona quem é Vermelho. Lilia não fica satisfeita ao saber que Vermelho é o familiar de Alto, então desafia Alto para uma luta sob a condição de que Vermelho deixará o dormitório dele se ele perder. Vermelho aceita o duelo, mas com a condição de que Lilia fará o que Alto pedisse perder. Lilia imediatamente imagina Alto sendo ousado com a Nakama e concorda, acreditando que não tem nada a perder. Momentos depois, eles se dirigem à arena, onde Lilia invoca seu familiar Sylphid e se prepara para punir Alto com um ataque de vento. Alto fica assustado quando a explosão vem em sua direção, então Vermelho intervém e absorve o ataque sem se machucar. Como vingança, Vermelho atinge Lilia com varas invisíveis que fazem ela perder o controle 5 vezes no local. Com isso, Vermelho garante a vitória, e Lilia agora deve fazer qualquer coisa que Alto queira. No entanto, Alto só diz a ela para se tornar amiga de Vermelho. Vamos lá, cara. E então instrui Vermelho a fazer o mesmo, mas mesmo que elas se cumprimentem, querem se despedaçar. À noite, Vermelho diz a Alto que suspeita que Lilia esteja interessada nele, mas ele discorda e chama Lilia de velha amiga. Vermelho então se aproxima dele e pede sua recompensa por vencer o duelo. Você consegue. Ela recarrega seu mana e isso deixa Alto curioso sobre o porquê. Ela responde que é porque ficou selada por tanto tempo e precisa do mana dele para se manter viva e manter sua forma física. Ela também diz que há outras maneiras de extrair seu mana além de beijar, e então toca seu osso ereto, fazendo Alto quase desmaiar. Meu Deus! No dia seguinte, enquanto Alto e Vermelho vão para a escola, todos os olhares estão neles como se fossem ídolos do K-pop. Alto então avisa Vermelho para não fazer nada que chame atenção depois de ganhar o duelo. Mas de repente um dragão de alta classe solto avança contra eles. Ela o afasta com o dedo e sua força bruta choca a todos. Agora que os alunos voltaram para o segundo ano, o diretor se dirige a eles no grande salão, ordenando que se aprofundem na magia. Enquanto isso, Alto repreende Vermelho pelo que ela fez mais cedo, mas para ouvir os garotos olhando para os bazingas dela. Após a assembleia, Lilia se aproxima e fala sobre o boato que ouviu sobre Vermelho naquela manhã. Irritada por ser o assunto da escola, ela aponta para Vermelho e a chama de problemática. As aulas continuam. Enquanto os alunos prestam atenção, Lila fica frustrada ao ver Vermelho grudado em Alto. Mais tarde, após a aula, ela caminha com eles e discute com Vermelho. Nesse momento, duas pessoas aparecem e o capanga entre eles aponta para Vermelho e informa Rex, o veterano, que foi ela quem mandou seu dragão para longe. Rex se apresenta como membro dos Cavaleiros Dragão. Vendo que Vermelho não se abala, o capanga anima Rex. Mas então Rex acredita que ela deve ter usado algum truque para derrubar seu dragão, já que ela não parece forte.
Vermaile o chama de menininho, e enquanto ela os provoca, Alto se esgueira por trás e os aprisiona com seus cristais. Surpresa com quão detalhados são os cristais, Vermaile elogia Alto, mas de repente Rex quebra a barreira. Ele então invoca sua família, um tirano. Chocada, Lilia o chama de valentão, mas ele diz que é a única chance deles de lutar contra ele. Ignorando Lilia, Rex exige que Vermaile se desculpe massageando seu bolinho de carne, afinal ela é uma gata com grandes melões. Isso deixa Alto furioso, então ele avança com uma expressão de raiva. Vendo que eles recusaram sua oferta, Rex manda seu tirano na direção deles, mas Vermaile abraça Alto e devolve todo o mana que pegou dele desde a noite anterior. Imediatamente, um círculo mágico dourado aparece na frente deles e Alto solta um enorme pedaço de cristais, que não só derruba o dinossauro, mas também arranha Rex na bochecha. Com isso, os alunos do primeiro ano vencem a luta, e Vermaile provoca Rex para que ele se desculpe por ter arrumado briga com eles. Mais tarde, naquela noite, nos dormitórios, Alto lembra Vermaile sobre o incidente anterior. No entanto, ela diz para ele não se preocupar, pois seus problemas foram resolvidos. Enquanto ele se pergunta de onde veio a enorme quantidade de cristais, Vermaile o traz de volta à realidade reclamando da escola e dizendo que pode fazê-lo um novo Elon Musk, mas ele pede para ela não fazer nada ilegal. Vermaile pergunta o que ele quer ser, e ele revela que gostaria de ser um mago, não apenas qualquer um entre os 4 grandes ranks, mas alcançar o Platina, o rank mais alto de todos. Ele fica envergonhado e tenta rir disso, mas Vermaile o surpreende enterrando seu rosto em seus seios e apoiando seu sonho. Nesse momento, ela fica sedenta por mais mana, então tira sua armadura e salta sobre ele para obter toda a mana de sua semente. Oh meu Deus! Na manhã seguinte, enquanto vão para a escola, Lilia vê Vermaile brilhando de vigor, ao contrário de Alto, que logo vai capotar por ter quase toda sua força vital sugada. De repente, 2 de seus colegas, Marx, um nobre e Cheryl como criada, aparecem para conversar com eles. Marx ignora a regra de espaço pessoal e se agarra a Alto antes de chamá-lo de rival ao ouvir sobre os pés de Alto contra Rex. Logo depois, o professor os avista e chama os 3 para a sala do diretor. Dentro, o velho informa que planeja escolher um deles como representante do conselho estudantil do 2º ano. Então ele explica o teste especial que preparou para eles, que consiste em um deles pegar uma flor de fada antes das 18 horas. Assim que são dispensados, eles vão para a floresta em busca da flor. Marx os acompanha e informa sobre para que as flores são usadas. Ele se pergunta por que o diretor não o chamou para seu escritório, mas Cheryl brutalmente o lembra que é por causa de seu cérebro do tamanho de uma ervilha. Ele então tenta provar que estão errados correndo para a floresta com sua família em busca da flor, mas é devorado por um monstro planta. Sem opção, Cheryl sai da competição para libertá-lo, deixando Lily Alto. Depois de procurar um tempo, eles veem a flor em uma colina, mas encontram um Cérbero bloqueando o caminho. Enquanto Alto tenta bolar um plano, Lilia tira uma poção de invisibilidade que comprou recentemente. Curioso, Alto pergunta para que ela precisa da poção, e ela quase revela que queria usá-la para entrar no quarto dele e montar em seu Magnum. Ele se preocupa com ela, já que o Cérbero tem um olfato aguçado, mas então ela aponta que ele está com o nariz escorrendo. Com isso, ela toma um gole em tiras para não deixar suas roupas entregarem sua posição. Depois disso, ela sai dos arbustos e tenta passar pelo monstro. Vermelho então lembra Alto que Lilia vai ganhar se ele não fizer nada. Então ele começa confirmando se ela pode usar os mesmos poderes que usou contra Rex no dia anterior. Vermelho lhe explica que ela simplesmente amplificou o mana que ele deu a ela, e ele pede para ela fazer isso de novo. Ela puxa ele mais perto e o beija para extrair seu mana. Enquanto isso, quando Lilia se aproxima do Cérbero, uma das cabeças que está bem fareja o ar e é aí que ela percebe que está em apuros. Ele começa a atacar e tenta mordê-la, mas de repente Alto lança um ataque contra ele. Ele então ordena que Lilia vá pegar a flor enquanto ele distrai o monstro. O Cérbero tenta ir atrás de Lilia, mas Alto dispara cristais contra ele enquanto Vermel salta no ar e finaliza com um único golpe. Depois que Lilia pega a flor, ela entrega a Alto dizendo que é a vitória dele. Mas então a poção de invisibilidade dela acaba, dando a ele uma visão privilegiada de suas flores de cerejeira. Uau! Linda! Quando ele comenta sobre isso, ela grita, e a flor sai de sua mão, caindo bem na frente de Cheryl. Imediatamente Cheryl a pega, e o sino da escola toca, sinalizando o fim do teste. Momentos depois, Cheryl é designada para a posição, e Marx comemora com ela. Alto e Lilia prometem se esforçar para não ficarem para trás. Na manhã seguinte, Vermaile experimenta crepe e adora, e enquanto ele fala sobre isso, percebe que é a primeira vez dela. Isso o faz lembrar que ela está séculos atrasada, e há muitas coisas que ele não sabe sobre ela. Ele tenta perguntar mais sobre seu passado, mas são interrompidos por um grupo de cavaleiros dragão voando pelo céu da escola com seu líder, Chris. Depois que Alto informa Vermelho que Rex faz parte do clube de Cavaleiros Dragão, ela pergunta o que ele ia dizer, mas ele oferece comprar crepes de chocolate na próxima saída. Ela então o surpreende dividindo seu lanche com ele, e ele dá uma mordida. Durante a educação física, Marx informa quem é Chris, elogiando-a por não apenas fundar a posição de Cavaleiro Dragão, mas por ser um dos 7 quadrados dourados da academia, embora Marx se coloque em um mesmo pedestal que Chris. Ele não está tão longe em termos de nobreza.
Ao ouvir que mais de um punhado de alunos tem classificação dourada, Alto fica animado, ao contrário de Lilia, que se preocupa, já que 5 dos 7 quadrados dourados são diretores do conselho estudantil. Alto também menciona o boato sobre Helena, a presidente do conselho estudantil, que está perto de alcançar o quadrado platina. Enquanto deseja estar em seu lugar, Vermelho tenta confortá-lo com seus balões, o que irrita Lilia. No vestiário feminino, Lilia desabafa com Cheryl sobre como não gosta de Vermel e como ela age de forma íntima com Alto e como facilmente derrubou um dragão. Cheryl então pergunta a Lilia se ela gosta de Alto, e Lilia fica muito vermelha antes de dizer que só está preocupada com ele. Enquanto isso, Vermel entra no vestiário masculino e observa Alto se trocar, causando uma grande confusão. Como resultado, Alto sai da sala envergonhado e lembra a Vermel como ele havia instruído ela a esperar do lado de fora. Em vez disso, ela diz que não podia trocar no corredor, então foi para onde ele estava. Lilia, que está furiosa, a repreende por entrar no vestiário masculino. Ela acrescenta por engano que estava morrendo de vontade de ver Alto se trocar e como está com ciúmes de Vermelho. A mencionada então avisa Vermel para ficar longe de problemas para não atrair a atenção do conselho estudantil, pois eles são uma força poderosa. Mas então Vermel diz que vai mandá-los voando se vierem em sua direção. De repente, os membros do conselho estudantil passam por eles no corredor e Chris nota Vermel sorrindo de forma travessa. Mais tarde, após a escola, enquanto Alto toma banho, ele pensa nos membros do conselho estudantil que viu antes e os chama de fortes e legais, e Vermel concorda. Sua mente trava um pouco e ele entra em pânico ao perceber que ela está no chuveiro com ele. Como resultado, a escova do chuveiro escorrega e cai em sua direção. Mas Vermaile o protege antes de olhar para ele como uma súcubo e dizer que percebeu que ele está tão musculoso quanto Dwayne Johnson. Enquanto ele fica vermelho, ela se inclina e o beija, prometendo dar a ele o poder de superar os membros do conselho estudantil. Mais tarde naquela noite, Chris dá uma bronca em Rex por perder para um calouro sem família. Mas então o capanga de Rex tenta defendê-lo, informando que ele lutou contra uma mulher estranha. Ela fica interessada, mas depois chuta Rex por olhar feio e desonrar os Cavaleiros Dragão. Para piorar, ela lembra que ele estava implorando para entrar em seu time, com aquele lagarto patético. Isso deixa Rex furioso. Então ele responde e a chama de patética, como dizem os rumores, e desiste de ser membro. Ela o nocauteia com raiva antes de mencionar que Alto despertou seu interesse. No dia seguinte, na clínica da escola, Alto, Vermelho e Lilia visitam Rex após saber que ele foi espancado. É quando Rex descobre que a Boca Solta contou a eles sobre ele. O calor os culpa, revelando que Rex não faz mais parte dos Cavaleiros Dragão. Quando Rex o interrompe e pergunta a Alto o que ele acha de dinossauros, Alto chama de assustadores e legais. E isso faz Rex sorrir. Então ele diz que não é culpa de Alto que ele tenha sido hospitalizado. Ao ouvir isso, Alto sai da clínica furioso e desafia Chris para um duelo. Lilia, por outro lado, tenta fazer sentido para ele lembrando suas palavras, que eram sobre não querer ser notado. Mas então Alto diz a ela que já decidiu. Ele parte para a arena do duelo com Vermel e ao chegar lá, Chris dá a eles uma chance de desistir. Mas após ver a determinação de Alto, ela promete dar uma lição nele. Sem perder tempo, ela convoca um dragão. Enquanto Vermel beija Alto como uma noiva, Chris nota a aura dourada que emana deles e espera uma boa luta. O capanga de Rex, por outro lado, corre para encontrá-lo na enfermaria e informa que Alto desafiou Chris por causa deles. Na arena, Alto dispara cristais contra Chris, mas ela facilmente os derruba com o dedo enquanto elogia. Em um momento, ela dispara sua chama contra ele, mas Vermaile recebe o ataque e se queixa um pouco do calor. Vermaile questiona a lógica de Chris por ir com tudo, mas a Cavaleira Dragão nega isso. Em vez disso, ela dispara múltiplas chamas contra eles. Vermel absorve todo o dano. Irritado, Alto convoca cristais contra Chris, mas ela os destrói todos. Divertida, Chris se pergunta como Vermel suportou todos os ataques de frente e até conclui que Vermel não é uma maga. Vermaile dá a Alto seu mana e ele cria múltiplos bombardeios de cristais que destroem a arena e fazem Chris cair. Infelizmente, ela monta em seu dragão e dispara múltiplos bombardeios contra eles. Alto tenta derrubá-la do céu, mas Chris facilmente desvia e os provoca ao notar que estão encurralados. Ela então pede que implorem por suas vidas. Chris promete fazer deles um exemplo, como fez com Rex. Isso deixa Alto furioso, então ele grita com ela por menosprezar todos. Chris fala por um tempo antes de dizer que é natural, já que ela está acima deles como um dragão. Vendo como Vermelho está machucada, Alto planeja protegê-la, mas Vermel recusa firmemente e diz que ele deve acumular mana enquanto ela cuida do golpe final. Enquanto Chris solta mais bombardeios contra eles, ela menospreza outros alunos, chamando-os de sem talento por causa de seus familiares. Mas Alto discorda fortemente, dizendo que os laços entre os alunos e seus familiares são o que importa. Então, ela diz que ele deve provar que está errado através do resultado da batalha, e Vermaile concorda com ela. Nesse momento, Alto libera todo o seu mana dourado e cria um cristal gigante. Mas Chris vê isso e dispara um enorme ataque de chama para destruí-lo. A chama quebra os cristais e Chris acredita que o mesmo ataque não funcionará 2 vezes nela. Então ela percebe que o cristal que dispararam era apenas uma distração. Ela olha para cima e vê Vermaile carregando o Alto, que está preparando um ataque. Enquanto Rex não assiste ao combate como os outros,
Acreditando que Alto e Vermeil não podem vencer Chris, os dois provam o contrário ao imobilizar Chris com uma lâmina de cristal, ganhando a luta. Ao voltar ao chão, muitas garotas o parabenizam, e Lilia fica com ciúmes, a ponto de pensar em atacá-las com uma pedra. Felizmente Obsidian, um dos professores, aparece e as garotas ficam encantadas, contando os detalhes da luta de Alto contra Chris. Depois de dizer que também assistiu, ele se aproxima de Alto e o parabeniza pela vitória, alertando-o para não desafiar os outros a duelos por impulso. Ao se retirar, todas as garotas o seguem como um grupo de patinhos, fazendo Alto perguntar a Chris se ela gosta de Obsidian. Mas ela o encara e o fecha como se ele a tivesse acusado de ter uma queda por Shrek. Enquanto isso, Rex se aproxima de Chris, que está fazendo trabalho manual como punição por perder seu duelo, e pergunta o que ela está fazendo. Ela responde que é uma regra que deve seguir por ter perdido. Ela então baixa a cabeça e pede desculpas a Rex por tê-lo tratado mal, o que o faz franzir a testa. Depois, ela diz para ele agradecer a Alto pela ajuda. Rex a surpreende ao pegar a vassoura dela e se juntar a ela na limpeza do local, dizendo que agora eles têm que começar do zero, já que estão no mesmo nível. Mais tarde, naquela noite, Alto é acordado pelo beijo de Vermeil e fica chocado, pedindo para ela não fazer isso enquanto ele dorme. Em sua defesa, Vermeil diz que merece uma recompensa por ter derrotado seu sênior e pergunta se ele não gosta de ser beijado, mas ele responde que isso é algo que se faz apenas com quem se ama. Para sua surpresa, Vermeil garante que o ama muito, então ela se joga sobre ele e o drena a noite toda. No dia seguinte, Alto fica vermelho ao lembrar que Vermeil disse que o ama muito, mas depois fica confuso e se pergunta se ela realmente quis dizer isso. Então mais tarde, ele pergunta a Obsidian se um demônio pode se apaixonar por um humano, e o professor provoca Alto por ser romântico antes de revelar como as mulheres entediavam os demônios no passado. No entanto, ele diz que não tem certeza sobre súcubos e íncubos, já que essas criaturas amam Mana. Mais tarde naquela noite, durante o jantar, Alto parece preocupado enquanto escolhe sua refeição. E Vermeil percebe e pergunta o que há de errado. Ele tenta esconder a preocupação no começo, mas depois pergunta se ela gosta dele por causa de sua mana, já que ela sempre está pegando. Vermeil ri dele e o abraça antes de selar os lábios com os dele. Para sua surpresa, ela não tocou em sua mana. Ela então lembra que só pode beijar alguém que ama, e fica brava com ele por ser o único que não tomou a iniciativa. Então ela se pergunta se ele realmente gosta dela, já que ele não fez nada antes. Com isso, ela aproxima os lábios esperando um beijo, mas ele a empurra, envergonhado. Ah, cara, no dia seguinte, Alto e Vermeil brilham enquanto caminham pelo corredor da escola. E quando Alto vê Obsidian saindo de seu escritório, ele corre e pede desculpas pela pergunta estranha que fez no dia anterior, mas Obsidian diz para não se preocupar e que isso faz parte do seu trabalho. Curioso, ele pergunta a Alto o que o levou a fazer essa pergunta. Mas mesmo que Alto minta dizendo que está curioso, Obsidian pergunta se ele tem alguém especial, mas ele nega timidamente. Obsidian então solta uma frase constrangedora, esperando que isso motive Alto, mas o garoto o encara por agir de forma estranha. Um tempo depois, Obsidian convida uma aluna chamada Emma para seu escritório, e a garota, apaixonada, confessa seus sentimentos a ele antes de abraçá-lo. Ele a acaricia na cabeça e diz que já sabe enquanto segura uma seringa estranha. Mais tarde naquela noite, a mesma garota é encontrada congelada, e seu quarto está completamente coberto de gelo como o da Elsa. Os rumores se espalham pela escola. No dia seguinte, Shinoji, o vice-presidente, discute com Jessica, a líder do comitê de duelos, sobre o caso, e eles notam que Emma é a quarta vítima do estranho acontecimento naquele ano. Enquanto Shinoji conclui que alguém está por trás do caso, Jessica fala sobre como Helena deve estar sofrendo com a notícia. Ele percebe como Jessica está obcecada por ela, então promete investigar o caso. Com isso, ela sai da sala do conselho e Shinoji observa as fotos e arquivos das vítimas. Mais tarde naquela noite, Alto tira as medidas de Vermeil e ela pergunta por quê, porque ele é um camarão. Ele diz desanimado que mede sua altura todo dia. Vermeil percebe que Alto tem um complexo de altura, então ela o provoca sobre isso. Ele escreve um relatório sobre Vermeil baseado na tarefa dada por um de seus professores. Inclui sua altura, peso, coisas que ela gosta e suas atividades diárias. Imediatamente ele diz que vai medir suas medidas. Ela se despede das roupas e Alto entra em pânico, mas ela o puxa e pede que ele meça tudo direitinho. Do lado de fora, Lily observa com seu familiar e fica furiosa. Cheryl pergunta se é certo estarem no dormitório dos meninos, mas Lilia garante que vai entrar no quarto de Alto logo depois de usar sua poção de invisibilidade. Lilia tira uma chave reserva do quarto de Alto, e isso assusta Cheryl com os extremos que Lilia vai para conseguir o que quer. Lilia usa a poção e entra no quarto de Alto, e enquanto está perto dos livros, Alto vai até a prateleira pegar alguns livros e acaba tocando, fazendo ela desmaiar com um toque. Enquanto continua anotando, Vermeil diz que ele deu um passo mais perto de seu objetivo ao derrotar um quadrado dourado. Ele agradece e diz que parece que Chris estava sendo gentil com eles durante a batalha, porque se ela tivesse ido a sério, eles teriam perdido. Com isso, ele promete vencer todos os duelos com Vermeil ao seu lado. Percebendo que o tempo passou, Alto pede a Vermeil para acompanhá-lo às compras para o jantar.
mas ela vai até sua mesa e escreve que também gosta de Alto em seu caderno de relatórios. Em outro lugar, Rex facilmente derrota Chris e seu dragão, e ela se pergunta como ele ficou muito mais forte que ela e o que o deixou irritado. Rex se lembra de quando convocou seu familiar pela primeira vez. Naquela época era um ovo gigante, e ele esperava que fosse um dragão, então cuidou dele. Impressionada com o tamanho do ovo, Chris o acompanhou, e eles se tornaram amigos que esperavam o momento em que o ovo dele iria chocar. Ao chegar na loja, Alto olha algumas compras, enquanto Vermelho observa alguns lanches e pede para ele comprar. Infelizmente, a carteira dele não permite que ela consiga o que quer, então Alto pede que ela desista e promete comprar outra hora. Para sua surpresa, ela faz bico como uma criança e se recusa a segui-lo. Ele então pergunta se ela vai lavar os pratos e limpar o banheiro, e ela concorda enquanto abraça os joelhos. Então ele suspira e concorda em comprar apenas um para Vermelho. Ela se alegra, o abraça e o beija na frente de outros alunos. Envergonhado, Alto a interrompe, mas ela o lembra de como ele disse que podem beijar quem amam. Ainda assim, ele olha ao redor para sinalizar que estão em público. Mas em vez de ela entrar na fila, ela o beija novamente, mas desta vez para tirar sua mana. De repente, o capanga de Rex aparece e pede que os ajudem. Na fábrica, Rex espanca Chris e a provoca. Ela percebe que algo está errado com ele por seu comportamento estranho e lança suas chamas contra ele, saindo ilesa. Nesse momento, escamas de terra crescem dele, e enquanto ele chuta Chris, diz que derrotá-la não o faz se sentir melhor. Rex facilmente a derrota e pergunta se é só isso que ela tem a oferecer. Não muito depois, Alto e Vermelho aparecem, e eles ficam chocados com o que ele se tornou. Ele os vê e joga Chris para longe antes de encarar Alto e prometer se vingar do que fizeram com ele. Alto levanta Chris, mas ela murmura para ele correr. Assim que ele descobre que Rex foi quem espancou, ele o encara e isso irrita Rex. Então ele convoca seu dinossauro, que avança em direção a Alto. Nesse momento, Helena aparece e corta o dinossauro em pedaços com sua espada de julgamento, e Rex recebe um grande dano do golpe. Helena então se aproxima de Chris e a critica por ter perdido para Rex. Mas antes que Chris possa intervir, Rex se levanta para lutar mais, mas então desaba. Preocupada, Chris corre em direção a ele e chama seu nome. Helena vê Vermelho olhando seriamente para Rex, então pergunta se ela sabe algo sobre o que aconteceu, mas Vermelho nega. No dia seguinte, enquanto o conselho estudantil realiza uma reunião sobre o caso, Shinoji informa que alguém está causando problemas ativamente, mas eles não sabem quem é. Levanta-se e sai da sala do conselho estudantil com raiva, sem ouvir o chamado de Jessica, e isso faz Jessica se perguntar por quê, já que ela uma vez puniu Rex. Shinoji informa que Chris adora ser dura com seus brinquedos, mas não gosta quando outros maltratam o que é dela. Enquanto isso, os alunos do segundo ano recebem cartas informando sobre o exame do certificado de bronze. Lilia está feliz e tenta trazer a mente de Alto de volta à realidade, lembrando de que ele deve focar em passar nos ISs. Ela deixa escapar que planeja mostrar a Rex que estão no mesmo nível. Nesse momento, Vermelho informa a Alto que está cansada e que gostaria de descansar. Então ele se oferece para ir com ela, mas ela recusa e diz que ele deve estudar para os exames. Eles acham seu comportamento estranho, e Alto nota que ela tem agido assim desde o incidente com Rex. Enquanto se pergunta o que está acontecendo, Lilia babando sobre seu lanche, pede para estudarem juntos. Enquanto Vermelho volta para o dormitório, ela encontra Obsidian, que para e se apresenta como professor de Alto. Ela observa desconfiada enquanto ele pergunta sobre Alto e a acusa de ser a causa dos recentes incidentes na escola. No início, Obsidian finge ignorância, mas quando ela revela que consegue sentir o baixo nível grudado nele, ele parece confuso. Vermelho então o avisa para parar com seus experimentos, dizendo que o poder é demais para humanos. Ao se afastar, Obsidian pergunta se ela não planeja detê-lo, mas ela revela que não, desde que ele não toque em Alto. Quando Obsidian sente sua sede de sangue, ele percebe que ela é de verdade. Então, ele manda um talismã em sua direção, enquanto ela se afasta e aparece bem atrás dela, injetando-a com uma seringa. Como resultado, Vermelho cai no chão e os efeitos da droga começam a agir. Obsidian se aproxima dela e lembra que foi ela quem lhe deu liberdade para agir como quisesse. Enquanto isso, na biblioteca, Lilia tenta seduzir Alto com seus atributos, mas o idiota não consegue ver seu sinal verde. Em vez disso, ele luta com ela para impedi-la de tirar suas roupas. De repente, o brasão mágico na mão de Alto brilha e ele sente o mana de Vermelho se perguntando por que ficou tão escuro. Todos os membros do conselho estudantil sentem a presença de um demônio na escola e seguem naquela direção. Alto fica preocupado, então corre pelo corredor em direção à presença ominosa. Helena, que é mais rápida que ele, sai, mas vê um talismã voador e corta-o. De repente, os pedaços de papel se fundem novamente antes de se multiplicarem e falarem que não podem deixá-la passar. Vermelho, por outro lado, se transforma em um demônio completo e grita incontrolavelmente. Isso faz Obsidian admirar sua conquista. Com um movimento de sua mão, ela nivela um campo e ele percebe que ela é de verdade. Então, ele cria magia ao redor de sua mão para trocar golpes com Vermelho. Enquanto Vermelho enlouquece, Alto corre em busca dela, com pânico estampado no rosto. Enquanto isso, Helena, que também sentiu humana, tenta correr para o local, mas é interrompida por uma criatura talismã incomum que de repente começa a atacar. Ela então é forçada a focar na criatura.
Eventualmente, Alto chega à área de onde o mana está emanando, mas fica chocado ao encontrar Obsidian arrastando uma Vermeil agora transformada com correntes brilhantes apertadas ao redor de seu corpo. O velho tarado ri para si mesmo enquanto se gaba de que sua pesquisa finalmente teve sucesso. Logo após Alto chegar, Lilia chega ao local e também fica chocada ao ver o aterrorizante demônio à sua frente. Enquanto eles dois ficam lá em descrença, Obsidian levanta orgulhosamente as correntes em suas mãos, revelando que ele é o mentor por trás do incidente. Confuso, Alto exige saber o que o professor fez com ela, e Obsidian admite casualmente tudo. A seringa que ele injetou em Vermeil continha uma droga experimental que ele criou após testá-la secretamente em vários alunos da academia. Os alunos que desmaiaram durante os recentes incidentes foram basicamente seus ratos de laboratório. Obsidian explica que a droga amplifica os instintos demoníacos enquanto enfraquece a capacidade da vítima de controlar seu poder. Em resumo, o lunático transformou a escola em seu experimento científico pessoal só porque queria poder desesperadamente, assim como o Homem dos Arquivos. Enquanto ele continua, ele puxa as correntes ligadas a Vermeil como se ela fosse um animal que finalmente quebrou. Ver sua familiar sofrer faz Alto entrar em fúria. Seu brasão começa a brilhar intensamente enquanto seu coração bate mais forte. Obsidian percebe isso imediatamente e começa a zombar dele, afirmando que ele é um mestre muito maior do que Alto poderia sonhar. Mas antes que ele possa completar sua saga de vilão, Vermeil de repente quebra as correntes com força bruta. A pressão de seu mana então explode pela área enquanto ela avança em direção a Obsidian com intenção assassina. Enquanto ela mira o golpe decisivo, Alto pula na frente de Obsidian no último segundo para detê-la. As garras dela então perfuram diretamente seu peito antes que ela perceba, transformando-o em um donut humano. A área então cai em silêncio enquanto o corpo de Alto lentamente colapsa no chão. De repente, Vermeil se vê sozinha em um mar escuro e gelado, cercada pelo vazio em sua mente, então uma porta se abre à distância e ela vê Alto estendendo a mão para ela. A imagem a traz de volta à realidade ao perceber o que fez com o garoto que a resgatou. Suas emoções saem de controle enquanto seu corpo se transforma em uma forma demoníaca ainda mais aterrorizante, transbordando mana violenta. Vendo sua fúria, Obsidian percebe que está em apuros. Ela tenta acabar com Obsidian de uma vez por todas, mas Alto a para novamente. Recuperando o controle, Vermeil pergunta por que ele protegeria alguém como Obsidian, e ele responde que fez isso por ela, pois sabe que matá-lo só a machucaria mais depois. Então, apesar de tudo, ele a lembra que ainda é seu mestre enquanto desaba. Enquanto Alto sangra no chão, Lilia corre até ele horrorizada, convencida de que ele viu as portas do céu, mas Vermeil se recusa a deixar isso acontecer. Ela lhe dá um tutorial enquanto canaliza sua mana dourada diretamente em sua ferida. O buraco no peito de Alto começa a fechar. No entanto, Obsidian, ainda tentando entender como Vermeil recuperou o controle, percebe que nunca teve a vantagem. Ele de repente saca um fio e se injeta com outra dose de seu experimento, transformando-se em um monstro picado coberto de olhos e carne podre. Confiante em seus novos poderes, ele tenta atacar Vermeil, mas ela corta seus membros como um peru de ação de graças. Percebendo que não tem chance, Obsidian se desliga de sua transformação horrenda e tenta fugir para o céu, mas é interceptado por Chris e seu dragão. Vermeil então o alcança e o joga no chão, nocauteando instantaneamente. Lembrando dos desejos de Alto, Vermeil decide não acabar com o perdedor. Pouco depois, Alto recupera a consciência e fica surpreso com a reviravolta dos eventos. Vendo de volta a saúde perfeita, Lilia imediatamente o abraça enquanto chora. Alto então percebe que sua ferida se curou completamente. Enquanto isso, o talismã para de reagir, deixando Helena agir como quiser. Mais tarde naquele dia, Alto visita Vermeil após a enfermeira da escola confirmar que suas feridas estão completamente curadas. Mesmo assim, Vermeil se recusa a olhar em seus olhos e se culpa por tê-lo ferido. Ela explica que fundiu seu coração com o dele e, como resultado, compartilha uma consciência. Ao ouvir isso, Alto fica emocionado ao perceber que ela eventualmente morrerá em sua vida humana. No dia seguinte, enquanto Obsidian é preso pelos guardas da cidade, rumores sobre a criatura que Helena enfrentou se espalham pela escola. Eventualmente, Rex e os outros que foram vítimas do professor maligno acordam. Nos dias seguintes, mesmo que Vermeil sempre apareça para lhe fornecer a mana necessária, Alto percebe que ela tem evitado ele. Quando a confronta, ela se chama de monstro e diz que ele não deveria ficar perto dela. Isso deixa chateado e ele a chama na hora, dizendo que nunca deveria se referir a si mesma assim. Ainda assim, ela tenta protestar, mas Alto a agarra e a beija. Chocada, ela o empurra e pergunta o que ele está fazendo, mas então percebe que ele não tocou sua mana, frustrado por ela achar que ele tem medo dela. Alto aprende contra a parede e a lembra firmemente que ela ainda é sua familiar. Ele se arrepende do que acabou de dizer e sai do quarto. Vermeil então se lembra da conversa que tiveram sobre como os beijos devem ser.
compartilhados entre pessoas que estão apaixonadas. A realização a atinge instantaneamente e pela primeira vez ela fica completamente envergonhada. Naquela noite, Vermelha observa Alto dormir tranquilamente, relembrando a conversa que tiveram mais cedo. Ela lentamente estende a mão para tocar seus lábios, mas antes que consiga processar o que está fazendo, Alto murmura seu nome em seu sono. Assustada, ela rapidamente retira a mão como se tivesse sido pega em algo proibido. Na manhã seguinte na escola, as aulas recomeçam enquanto a academia lentamente volta ao normal após a ausência de Obsidian. Algumas alunas se sentem melancólicas ao perceber que ele não estará mais ensinando. No entanto, alguns alunos homens agem como se estivessem de luto por um herói. Ao vê-los reclamar, Alto acha que eles gostam do professor também, mas eles o interrompem e exigem respostas sobre a ausência de Vermelho. Surpreso, Alto dá uma desculpa vaga, dizendo que ela não tem se sentido bem. Enquanto isso, eles tinham concordado em se dar um espaço, mas ele não consegue parar de se preocupar com ela e se pergunta o que fazer para animá-la. Em uma praia próxima, Vermelho está perdido em pensamentos até que Lilia se aproxima. Sem hesitar, Lilia confirma suas suspeitas sobre Vermelho ser um demônio e explica que Alto contou tudo a ela. Vermelho se desculpa instintivamente, mas isso deixa Lilia desconfortável e ela rapidamente diz para parar de agir como se tivesse feito algo errado. Lilia fica frustrada porque Vermelho está pensando demais. Quando Vermelho pergunta por que ela não tem medo, Lilia aponta que não acha que Sangue age como os monstros genéricos dos filmes. Além disso, ela torce por Alto, dizendo que eles não se importam com sua raça e que o que importa é que Vermelho é uma boa pessoa. Antes de sair, ela dá um leve tapa na cabeça de Vermelho e diz para ela parar de tentar carregar tudo sozinha e confiar mais em Alto. Com isso, Vermelho agradece suavemente a Lilia e a chama de boa pessoa, claramente abalada por como foi aceita tão facilmente. Aquela noite, quando Alto volta da escola, percebe que Vermelho não está em casa. Ele começa a entrar em pânico enquanto olha ao redor, mas assim que começa a procurar, ela entra silenciosamente no dormitório. Aliviado, ele corre até ela, perguntando se está tudo bem. Pela primeira vez em um tempo, Vermelho lhe dá um sorriso genuíno e diz que está em casa. Ela se desculpa por ter se afastado e agradece por tudo que ele disse na noite anterior. Então finalmente admite a verdade com a qual tem lutado. Acontece que ela tem medo de machucá-lo novamente, mas apesar disso, ainda quer ficar ao seu lado. Ao ouvir sua confissão, Alto relaxa visivelmente, como se um peso tivesse sido tirado dele. Ele admite que estava preocupado por tê-la forçado a fazer algo e nem tinha certeza se ela realmente queria ficar. Aproximando-se dela, ele diz para ela tentar se apoiar mais nele em vez de afastá-lo, prometendo apoiá-la sempre que precisar. Para descontrair, ele promete que fará qualquer coisa que ela quiser, esperando que ela peça um menu específico de fast food. Mas Vermelho o surpreende. Ela diz que a única coisa que quer no momento é ele, então ela o beija, deixando Alto hipnotizado. Ele pensa em como esse beijo é diferente e mais genuíno que os outros, mas seus pensamentos são interrompidos por Vermelho, que pede suavemente para ele a beijar corretamente. Ela explica que foi ao canal mais cedo naquele dia para pegar um ar, mas mesmo lá, tudo o que conseguia pensar era nele. Finalmente entendendo, Alto a beija corretamente para atender seu desejo. Na manhã seguinte, enquanto se preparam para a escola juntos, Vermelho veste um dos uniformes que Alto lhe deu. Ele foi pressionado por um dos funcionários a conseguir um para ela, já que ela andava pela escola com roupas indecentes. Apesar de ter conseguido um dos maiores tamanhos, a camisa ainda não fica bem, com seus seios quase saindo. Eles são forçados a ir para a escola sim. Longe da academia, duas figuras misteriosas que pertencem a uma organização obscura chamada Platinum, Square estão no meio dos destroços de um templo destruído guardado por monges. Elite, um deles, fala em um talismã confirmando que a operação foi concluída. A figura feminina comenta que a pesquisa de Obsidian poderia tê-lo feito ganhar seu posto se tivesse tido sucesso, mas Elite discorda, afirmando que sua pesquisa era sem sentido, pois nunca poderia ajudar alguém a dominar a magia de verdade. Quando um monge sobrevivente tenta atacá-los, ele é facilmente derrubado. Na academia, os meninos olham famintos para os seios de Vermelho enquanto ela caminha pelos corredores. Alguns chegam a agradecer a Alto por realizar seus sonhos. Justo então, Alto se lembra que os exames do Bronze Square estão se aproximando. Voltando à seriedade, ele sinaliza para Vermelho que precisam se preparar. Mas antes que a aula possa continuar, ela o puxa de repente para um canto silencioso fora da sala de aula e começa a ficar íntima com ele. Ele tenta pará-la, apontando que não podem fazer isso na escola, mas Vermelho lhe explica que precisa de mana com mais frequência agora, especialmente com o exame se aproximando. Eles voltam para a aula bem a tempo de encontrar Lilia, que suspeita deles por um breve momento, mas acaba lembrando-os da próxima aula. No entanto, antes que possam se acomodar, a atmosfera muda quando membros do conselho estudantil entram na sala de aula. Sem aviso, declaram que Altal deve ser levado sob custódia. Dentro da sala do conselho, Altal e Vermaele são obrigados a se sentar sob escrutínio formal. Primeiro, Helena pede desculpas por não ter conseguido ajudar no incidente anterior e explica que informações-chave ainda estão faltando,
especialmente sobre Obsidian, que agora escapou da prisão Arcana Ortiga. Ela então questiona diretamente Alto, perguntando se ele está escondendo algo. Antes que ele possa responder, a situação se agrava com os membros do conselho os restringindo. Vermelho, em vez de resistir, diz calmamente a Alto que ele deve ser honesto. Sem outra escolha, ele admite a verdade sobre a verdadeira identidade de Vermelho. A confissão choca todo o conselho, pois ninguém jamais pensou que um verdadeiro demônio pudesse existir tão perto deles sem que percebessem. Vendo as expressões deles, Alto se oferece para assumir toda a responsabilidade, até pedindo para ser expulso, desde que Vermaile não seja prejudicada. No entanto, Helena permanece calma e afirma que não tem intenção de prejudicar nenhum dos dois e que o assunto não será reportado à faculdade. Enquanto Jessica discorda fortemente, ela agora apoia a decisão de Helena e a tensão começa a diminuir um pouco. Helena então diz a Jessica que, se ela realmente quer eliminar Altou, pode fazer isso sozinha, enquanto ela cuidará das consequências. Finalmente, ela se vira para Altou e, em vez de punição, surpreende-o perguntando se ele gostaria de considerar se juntar ao conselho estudantil. Helena explica que o motivo pelo qual está interessada em Altou se tornar membro do conselho é que ele conseguiu formar um contrato com um demônio e até derrotou Chris durante seu duelo. Ela insiste que recrutá-lo é prova suficiente de que não tem intenção de tratar Vermaile como inimiga. Al ainda se sente desconfortável com a situação, mas a atitude calma de Helena torna difícil saber o que ela realmente está pensando. Eventualmente, ele cede e decide se juntar. Mais tarde, quando Alto conta a seus amigos que se juntou oficialmente ao conselho estudantil, Lilia perde completamente a cabeça. Ela mal consegue acreditar que alguém como Alto foi recrutado para o grupo mais elite da academia antes dela. Enquanto isso, Marx e os outros imediatamente começam a parabenizá-lo como se ele tivesse sido convocado para as grandes ligas. Lilia também o parabeniza, embora rapidamente volte a ser competitiva, declarando seus planos de superá-lo nos próximos exames de bronze. Naquela noite, quando Alto volta para a casa da escola, ele percebe que algo parece estar incomodando Vermelho. Alto admite que ainda se sente nervoso sobre o conselho estudantil descobrir a verdade sobre ela. Vermelho, no entanto, responde que não se importa se as pessoas sabem que ela é um demônio ou não, desde que seja sua parceira. O que a preocupa mais é a própria Helena. Ela avisa Alto para não subestimá-la, explicando que Helena não é uma pessoa normal e provavelmente o teria cortado sem hesitar se ele tivesse recusado seu convite antes. Ouvir isso apenas frustra ainda mais Alto, pois ele percebe o quão impotente ainda é em comparação com as pessoas ao seu redor. Ele admite que quer se tornar mais forte para poder proteger Vermelho de perigos como o conselho estudantil e quaisquer ameaças que possam surgir. Vermelho então decide aproveitar o momento, prometendo ajudá-lo a ficar mais forte. O clima muda rapidamente quando ela se aproxima e começa a desapertar sua camisa, completamente desestabilizando Alto. Ela diz que se ele quer poder, então ela se certificar de que ele fique mais forte. Alto tenta resistir o máximo que pode, mas só consegue fazer pouco contra essa vampira de sangue puro, que claramente não esqueceu seu endereço. Vermelho então o domina completamente, fazendo coisas picantes e roubando sua inocência. Em outro lugar, Helena senta-se sozinha meditando em frente a uma grande estátua, enquanto reflete sobre as palavras de Alto sobre Vermaile. Um sorriso travesso aparece em seu rosto, como se finalmente tivesse encontrado a resposta que estava procurando. De repente, ela corta a cabeça da estátua com um único golpe, provando o quão aterrorizante ela pode ser. Na manhã seguinte, ao amanhecer, Alto e Vermelho vão juntos para a escola em resposta a uma convocação do conselho estudantil. No caminho, Alto decide que vai se tornar o homem mais forte do mundo para poder proteger Vermelho com certeza. Ao chegar à sala do conselho estudantil, Alto acidentalmente entra enquanto as garotas estão trocando de roupa. Jessica fica completamente em pânico e tenta punir Alto na hora por vê-la sem roupa antes do casamento, mas Helena eventualmente acalma as coisas, apontando que deveriam ter trancado a porta se não quisessem que ninguém entrasse. Uma vez que a confusão se acalma, Helena revela a verdadeira razão pela qual reuniu todos. Ela coloca um talismã misterioso na mesa e pede ao grupo que o analise. Chris o examina primeiro enquanto Helena explica que a magia embutida no talismã não corresponde a nada registrado no banco de magias. À medida que o conselho estuda mais, eles percebem que as fórmulas esculpidas no objeto são absurdamente complexas, muito além de qualquer coisa que magos normais deveriam ser capazes de criar. Essa constatação os leva a uma conclusão. Quem criou deve ser um mago quadrado platinado. Enquanto isso, em uma instalação subterrânea, Eulete e seu companheiro de platina chegaram para conhecer outro quadrado de platina chamado Kohakumiya. A atmosfera muda imediatamente quando uma criatura gigante suspensa dentro de um tubo transparente é revelada. Kohakumiya pergunta a Eolite se o poderoso sumo sacerdote Hasval concordou em trabalhar com ele, apenas para Eolite revelar casualmente que ele havia retirado a vida do sacerdote porque ele estava sendo muito teimoso. Antes de sair, Eolite nota fotos de Alto e Vermelho penduradas em algum lugar próximo. Então ele os pega e começa a planejar seu próximo curso de ação. Naquela noite, Alto tem um sonho estranho onde vê uma versão jovem de Vermelho chorando sozinha em um misterioso terreno vazio.
De repente, o local muda e uma mulher vestida de branco chamada Fátima aparece para ele, estendendo as mãos. Ela segue 2 caminhos diante dele, pedindo-lhe que escolha entre eles. Um caminho representa justiça e retidão, benéfico para toda a humanidade, enquanto o outro protege a menina que chora ao custo da destruição. Ele então acorda de repente e vê Vermelho dormindo pacificamente ao lado dele. Incapaz de tirar o sonho da mente, Alto se senta em sua mesa e continua estudando para os próximos exames do quadrado de bronze. Vermelho acorda logo depois e percebe que ele se esforça demais. Ela o lembra que os exames são notoriamente difíceis e que quase metade dos alunos são reprovados todos os anos, apesar de serem magos talentosos. Alto admite que está menos preocupado com a parte escrita e mais preocupado com a prova prática, principalmente depois que o conselho estudantil começou a pressioná-lo para ter sucesso. No meio da conversa, Alto de repente percebe que Vermelho ainda está com seu traje de aniversário. Ele pede que ela coloque algo, mas o demônio ri, apontando o foco nas coisas erradas. Antes que ele possa responder, ela o puxa para a cama, enterrando o rosto dele nos ordenhadores. Legal. Alto quase entra em curto-circuito de vergonha, mas Vermelho o beija e anuncia que planeja drenar sua mana a noite toda como parte de seu treinamento. Eventualmente, chega o dia do exame do quadrado de bronze. Enquanto se preparava para sair, Alto percebe que o livro antigo de Vermelho estava originalmente selado dentro dele e o encara brevemente, mas logo interrompido por Vermelho, que o lembra que eles não têm muito tempo. Ele então o mantém dentro de sua mochila escolar enquanto sai. Pouco depois, eles se juntam a Marx e aos outros enquanto se dirigem ao local. Ao longo do caminho, Alto percebe quanta mana flui por seu corpo e percebe que seu recente treinamento com Vermelho o fortaleceu. Marx percebe alunos de outras escolas olhando para eles, e Cheryl explica que é porque a Ortgag Academy tem uma reputação de elite por ter quase metade de seus alunos aprovados no exame do quadrado de bronze todos os anos, enquanto a maioria das escolas mal consegue uma taxa de sucesso de 10%. Ao chegarem ao local, encontram inúmeros alunos reunidos para a prova. A atenção de Alto imediatamente se volta para um orbe de cristal com uma chama mágica queimando dentro dele. Logo depois, um homem conhecido como Coronel Ferenc chega e fica diante dos estudantes. Ele diz que supervisionará a parte prática do exame. Ele explica que o cristal mede a produção de mana e que tudo que os alunos precisam fazer é canalizar sua mana para ele para aumentar o tamanho da chama. Ao ouvir a explicação, a maioria dos alunos relaxa imediatamente, presumindo que o teste parece bastante simples. Alto, porém, é mais cauteloso e acredita que o exame não pode ser tão fácil quanto todos pensam. Vermelho então tranquiliza silenciosamente, lembrando de que ele está muito mais forte agora do que costumava ser. Quando o primeiro aluno é chamado para fazer o teste, ele coloca as mãos no cristal com confiança e derrama mana nele, mas a chama interna mal reage. Outro participante se aproxima de seu enorme familiar urso e tenta a mesma coisa, mas a chama ainda se recusa a crescer. Até mesmo um monge de outra academia luta para produzir resultados. Observar o fracasso de candidato após candidato torna a atmosfera cada vez mais tensa, e Alto então confirma sua suspeita anterior. Eventualmente, o nome de Lily é chamado. Ao contrário dos outros, ela sobe ao palco com total confiança. Ela invoca seu familiar e canaliza mana para o cristal, fazendo com que a chama interna cresça imediatamente. Os juízes finalmente reagem com interesse e Phalanx a parabeniza ao anunciar que ela atualmente detém a pontuação mais alta até agora. Logo depois, outro aluno talentoso de uma academia diferente dá um passo à frente e diz arrogantemente a Lilia para observar com atenção. Assim como ela, ele acende a chama, elevando a competição. Cheryl logo diz a Marx que não podem deixar alunos de outras academias superarem os de Ortigia. Na sua vez, Cheryl aumenta a chama sem dificuldades, enquanto Mark luta um pouco antes de conseguir. Enquanto o exame avança, Varança observa que os alunos de Ortigia estão se saindo surpreendentemente bem. No entanto, ele admite que se esses são os melhores alunos da academia, ainda ficará decepcionado. Por fim, o nome de Alto é chamado como o último candidato. Ele caminha em direção ao cristal ao lado de Vermelho, chamando a atenção de todos. Um dos examinadores tenta impedir Vermelho de se aproximar, mas Phalanx intervém ao verificar os registros de Alto e perceber que Vermelho está oficialmente registrado como seu familiar. Em vez de despejar mana no cristal como os outros, Alto o estuda primeiro. Ele circula o orbe analisando as fórmulas mágicas gravadas em sua estrutura, notando que o fluxo de mana muda dependendo de onde é aplicado. Após observar por um momento, Alto pergunta a Phalanx se é possível canalizar mana no cristal de qualquer lugar em sua superfície. Phalanx, impressionado, confirma sua teoria, explicando que o orbe é um condutor de mana especialmente projetado. Enquanto Alto tenta canalizar sua mana na seção mais fácil do cristal, Vermelho toca suavemente seu ombro pedindo para ele dar um show. Ele então escolhe intencionalmente a seção mais difícil e começa a canalizar sua mana, surpreendendo Phalanx. Mas nada poderia preparar o examinador para o que vem a seguir. A chama no cristal explode em uma labareda prateada, chocando instantaneamente todos os presentes. Como se isso não fosse o suficiente, Vermelho sussurra para Alto parar de se segurar.
Imediatamente, um fluxo mais forte de mana entra no cristal, quebrando completamente para a incredulidade de todos. Vendo que destruiu um equipamento tão valioso, Alto entra em pânico e começa a se desculpar repetidamente, convencido de que falhou no teste. No entanto, Ferenc rapidamente o corrige e anuncia que ele realmente passou com louvor. Mas outro examinador se irrita com Phalanx por revelar os resultados muito cedo. Ela então diz a Alto para não se empolgar, pois ainda tem as provas escritas. Depois, Phalanx comenta que até a maioria dos magos de quadrado dourado não conseguiria destruir aquele cristal tão facilmente. Quando a examinadora pergunta por que ele parece tão divertido, Ferenc responde calmamente que momentos como esse são exatamente o que ele gosta ao trabalhar com magos mais jovens. Durante o intervalo para o almoço, seus amigos se reúnem do lado de fora para comemorar por terem sobrevivido ao exame prático. Enquanto falam sobre as provas escritas, Marx revela dramaticamente o que chama de sua arma secreta. Ele orgulhosamente tira um lápis rotulado com opções de até e agindo como se tivesse descoberto uma tecnologia proibida. Cheryl, no entanto, menciona um lendário mago de quadrado platina que supostamente obteve notas perfeitas em todos os exames. Ao ouvir isso, Vermelho se agarra alto, apontando que ele já está no caminho para alcançar o mesmo resultado. Antes da prova escrita começar, Vermelho leva Alto para um beco onde ela transfere mana para ele através de um beijo desajeitado. Alto observa que tecnicamente não precisa de mana extra para a prova escrita, mas ela o ignora. Enquanto caminham juntos de volta, Alto nota um aluno passando e o reconhece como o garoto que desafiou Lilia no exame prático. O aluno entra em um banheiro sozinho, reclamando amargamente sobre os alunos de Ortigia superando todos os outros. Infelizmente para ele, Eolite aparece de repente dentro do banheiro e o cumprimenta casualmente. O aluno o ignora e tenta se afastar, mas Eolite o apunhala sem hesitar. Após matá-lo, Eolite pega a identificação do aluno, afirmando que a pegará emprestada por um tempo. Enquanto isso, de volta à Academia Ortigia, Jessica treina contra Helena em uma luta de esgrima. Jessica tenta um movimento ágil, mas Helena desarma facilmente em um único movimento. Mesmo elogiando a recente melhoria de Jessica, Helena lembra que ela ainda tem um longo caminho pela frente se realmente quiser alcançar seu nível. Mais tarde, enquanto as garotas tomam banho juntas, Jessica menciona suas preocupações sobre Alto e sua súcubo. Ela suspeita que os quadrados de platina possam estar de alguma forma conectados a Vermelho e teme que Alto esteja sendo manipulado. Mas Helena admite que acha a relação de Alto e Vermelho fascinante, em vez de suspeita. Ela então explica que Alto está apaixonado pela demônio e faria qualquer coisa por ela. A conversa é interrompida pelo som de sinos na academia, fazendo as garotas perceberem que estão atrasadas. Antes de sair, Helena deseja em silêncio que Alto se saia bem na prova. Em outro lugar, seguindo o som dos sinos, Alto e Vermelho correm juntos para o local da prova escrita. Ao chegarem, ele se lembra de que familiares não podem entrar durante a prova escrita. Então, Vermelho é obrigado a ficar do lado de fora enquanto ele segue sozinho. Ao entrar na sala de exame, enquanto se acomoda, um aluno se aproxima e lhe deseja boa sorte. Enquanto a prova acontece, Vermelho espera do lado de fora da sala, entediada. Ela nota um grupo de alunos discutindo como a prova deve ser difícil, mas sorri para si mesma, confiante de que Alto não terá problemas para passar. Ela começa a pensar em como ele é absurdamente dedicado e lembra das noites em que estudou, como se sua vida dependesse disso. Quanto mais pensa nele, mais percebe o quanto ele é determinado, especialmente em seu objetivo de se tornar forte o suficiente para protegê-la. Esse pensamento a faz corar e ficar impaciente para que as provas terminem logo, para que possa passar um tempo de qualidade com ele novamente. Dentro da sala de exame, Alto folheia calmamente a prova e percebe que a maioria das perguntas é tranquila para ele. No entanto, sua atenção se volta para o estranho aluno ao seu lado, que de alguma forma está se desconectando no meio da prova, decidindo não prestar atenção nele. Ele se concentra em responder as perguntas da forma mais precisa possível. Com o passar do tempo, Alto encontra uma pergunta particularmente difícil que parece muito acima do nível esperado para a prova. Enquanto isso, Eolite acorda de repente apenas alguns minutos antes do término da prova. Apesar de mal ter tocado no papel antes, ele começa a responder as perguntas a uma velocidade absurda e termina em um instante. Notando Alto lutando, Eolite se inclina casualmente e tenta ajudá-lo a resolver a pergunta, mas o examinador o avisa imediatamente e ordena que ele volte para seu lugar. Alto observa enquanto se pergunta como um personagem trapaceiro pode ser tão imprudente, mas Eolite simplesmente murmura que não adianta ser cuidadoso, já que as provas estão prestes a ser canceladas. Imediatamente depois, um guarda irrompe na sala informando ao examinador sobre o corpo de um aluno encontrado no banheiro. Em pânico, o examinador conta rapidamente todos na sala e percebe que Eolite não pertence ali. Eolite elogia calmamente por ele ter notado tão rápido antes de invocar um enorme golem dentro da sala de exame. Do lado de fora, Vermelho sente a perturbação quase instantaneamente e corre em direção ao prédio. Enquanto isso,
Eolit se senta casualmente em cima do gigante Golem como se estivesse relaxando de férias e começa a relembrar como as provas o lembram de seus dias, mais jovens. Alto exige saber quem ele realmente é e Eolit finalmente se apresenta como inimigo de Alto antes de se referir a ele como um mestre demoníaco. O examinador tenta detê-lo criando múltiplos círculos mágicos, mas Eolit usa o Golem para destruir os ataques e deixar o examinador inconsciente. Observando a situação, Alto percebe rapidamente que Eolit deve ter sido responsável por resgatar Obsidian da prisão mais cedo. Antes que as coisas possam piorar, Franks de repente pula em ação e desferiu um golpe devastador diretamente no Golem, destruindo parte de sua armadura e salvando o examinador ferido. Momentos depois, Vermelho arromba a sala pela janela e ataca Eolit imediatamente, mas ele anula casualmente sua magia com quase nenhum esforço. Enquanto Eolit elogia Phalanx por conseguir danificar seu Golem, Phalanx o identifica como Eolit, o mago mais jovem da história a alcançar o status de quadrado de platina. Ouvir isso choca Alto, especialmente ao lembrar de Cheryl falando sobre um lendário mago de platina que obteve notas perfeitas em todas as provas. Ao mesmo tempo, Alto nota os guardas evacuando à força os alunos do prédio. Lilia tenta ficar dentro para lutar ao lado de Alto, mas acaba sendo praticamente arrastada para fora também. Imperturbável, Eolit anuncia que todos presentes já sabem que não podem derrotá-lo. Ele então invoca enormes vinhas mágicas por todo o prédio e transforma seu golem em uma arma de artilharia viva capaz de bombardear toda a sala. Do lado de fora do centro de exames, Lilia se solta dos guardas e corre desesperadamente de volta para o prédio, apesar das forças de apoio chegando para detê-la. No entanto, no momento em que tentam entrar, são imediatamente jogados de volta para fora. É quando percebem que toda a estrutura foi coberta com magia de transferência, que efetivamente isola o campo de batalha do mundo exterior. Dentro, o massacre continua e Eolit derrota sem esforço quase todos que o desafiam enquanto se chama calmamente de invencível. Ele eventualmente prende Vermelho com correntes mágicas, impedindo-a de se mover, e então afirma abertamente que ela é mais fraca do que esperava. Apesar de estar gravemente ferido, Alto lentamente se força a se levantar e grita para Eolit soltar Vermelho. À medida que suas emoções explodem, o brasão em sua mão direita começa a brilhar. A pressão ao redor de Alto de repente se intensifica enquanto enormes formações de cristal irrompem ao seu redor e destroem completamente o golem de Eolit em pedaços. Alto liberta Vermelho e continua atacando, destruindo cada golem de artilharia que Eolit invoca a seguir. Ele avança diretamente em direção a ele, mas Vermelho de repente grita para que ele pare. Antes que Alto reaja, Eolit o agarra com um de seus construtos e o levanta pelo colarinho. Quando Alto pergunta qual é sua verdadeira intenção, Eolit revela calmamente que, como todo vilão, ele pretende destruir o mundo aproveitando os poderes de Vermelho. Mas Eolit o domina facilmente novamente e o coloca em seu lugar. Vendo Alto ferido, Vermelho se transforma em sua forma demoníaca aterrorizante e avança contra Eolit em desespero. No entanto, Eolit a aprisiona novamente com correntes mágicas antes de invocar uma chave misteriosa. Ele então os provoca, pedindo que parem de segurar as forças se realmente pretendem lutar a sério. Usando a chave nas correntes, ele ativa algo que a deixa inconsciente instantaneamente. Eolit se prepara para sair, mas Alto se agarra a ele e se recusa a soltar. Mesmo depois que Eolit o chuta diretamente no rosto, Alto continua se levantando, insistindo que, como mestre de Vermelho, não permitirá que ninguém a leve. Nesse ponto, Eolit finalmente começa a se irritar. Ele admite que planejava ignorar Alto, mas agora decidiu eliminá-lo. Eolit salta para trás e cria outro golem massivo, que imediatamente dispara um gigantesco feixe de magia diretamente em Alto. Bem antes do ataque atingir, o livro antigo onde Vermelho estava selada sai voando da bolsa de Alto e intercepta a explosão. Fátima então surge do livro, se identificando como o começo dos magos. Ela revela que foi ela quem selou Vermelho no livro, mas só o fez porque Vermelho pediu. O espírito explica que a maior fraqueza de Vermelho não é seu poder, mas o trauma enterrado em seu coração. Ela então pergunta a Alto se ele está realmente preparado para aceitar Vermelho como ela é. Sem hesitar, Alto declara que ama Vermelho e pretende ficar ao seu lado, não importa o que aconteça. Satisfeita com sua resposta, Fátima entrega a Alto uma chave misteriosa e confia Vermelho a ele. Eolit tenta interferir, mas antes que possa agir, Alto abre um portal que os transporta para outro lugar. Confuso, Alto pergunta ao espírito onde eles estão e ela explica que ele entrou nas memórias de Vermelho, um mundo desvinculado do tempo e do espaço. Ela revela que essa é a única maneira de libertar Vermelho de seu trauma. No entanto, ela avisa que falhar em salvá-la acabará o prendendo lá para sempre. Alto então descobre que estão em Ortigia, 550 anos no passado. Vermelho corre para encontrar uma irmã. Ela entrega a trança de flores e a coloca na cabeça. Vermelho ri feliz com a irmã, e Alto vê que ela está feliz. Mas Fátima lhe diz que a felicidade que Vermelho sentia naquela época e a de agora não são.
As mesmas. Enquanto os outros órfãos correm e abraçam sua irmã, Fátima diz que as pessoas ao redor de Vermel são sua família, apesar de não serem de sangue. Dentro do orfanato, Millie diz a Vermel para não apressar a comida, mas ela acaba engasgando. Ela elogia o ensopado de Miel, o que a faz se gabar de ser boa em tudo. Vermel diz a Miel que fez uma coroa de flores para a irmã, assim como ela ensinou, e a irmã usa a coroa no jantar. Miel diz a ela que não é uma necessidade, mas a irmã a corrige e diz que Vermelho fez especialmente para ela. Lynn e Kate pedem a Vermel que faça coroas para elas, mas a garota termina sua comida e pede mais. Infelizmente, eles são pobres, então Vermelho é lembrada da dura realidade. Enquanto assiste, Fátima revela que Vermelho e sua família viviam em uma abadia em ruínas nos arredores da cidade, e apesar de serem tão pobres, estavam sempre sorrindo. Mais tarde, naquela noite, Vermelho aprende que não é uma pessoa má por meio de sua irmã, e que as pessoas são justificadas apenas por suas ações e não por sua raça. A irmã amarra roupas em seus chifres para escondê-los e chama Vermelho de parte de sua família. Alto fica surpreso que a irmã sabe que Vermelho é um demônio. Fátima diz que a irmã foi uma das poucas pessoas bondosas que conheciam a identidade de Vermelho e ainda gostavam. Curioso, Alto pergunta por que Vermelho escolheu ser selada e Fátima lhe diz para se preparar para o que está por vir. A próxima memória mostra Vermelho sendo apedrejada pelas crianças da cidade e elas a chamam de nomes ruins por causa de seus chifres. Alto fica muito bravo com elas e isso surpreende Fátima, que aconselha que ele não deve assistir ao que está por vir. Na memória, Miel vê Vermelho sendo intimidada e grita para aquelas crianças que fogem. Miel se aproxima de Vermelho e vê que ela tem chifres. Ela fica chocada e recua um pouco, fazendo Vermelho tentar cobrir os chifres e chorar, pedindo desculpas por ter mentido. Então Mel se decide e a abraça, garantindo que ficará tudo bem. A próxima memória mostra o povo da cidade atirando pedras no orfanato, gritando para trazerem a demônio. A irmã e as crianças ficam dentro enquanto o barulho aumenta. Miel fica irritada, se perguntando por que o barulho não diminui, mas a irmã diz que é porque o boato sobre Vermelho se espalhou. Ela garante a Vermelho que estará segura. Alto pergunta por que os moradores estão tão bravos, mas o espírito diz que é por causa da peste que matou alguns deles. Eles culpam a peste pela garota demônio e pedem que o orfanato a expulse para que possam executá-la. A irmã sai para dizer que a peste não é culpa de Vermelho, mas os moradores não a escutam. Mil ouve os moradores gritando com a irmã e dizendo que vão entrar na igreja e forçar Vermelho a sair. Ela agarra Vermelho e diz para ela correr e chora, pedindo desculpas por não poder fugir com ela. Vermelho entende Mil e agradece por ser sua irmã mais velha. Então, ela escapa pela porta dos fundos e sai da igreja. Lá, ela cai e ouve os moradores falando sobre como planejam torturar sua família para descobrir onde ela está. Vermelho muda de ideia e decide voltar para salvar sua família. Quando chega à igreja, vê que foram enforcados. Vermelho grita horrorizada ao lembrar como a irmã sempre dizia que Deus a ama e os protegerá. Ela se sente traída e se pergunta o que sua família fez para ser morta pelos homens da cidade. Eles a veem e correm para eliminá-la, mas ela se enfurece e se transforma completamente em demônio, queimando a cidade até o chão. Um tempo depois, Vermelho chora e pede desculpas pelo que fez. Alto a vê e o espírito lhe diz que a peste que incomodava a cidade era menos do que a destruição causada por Vermelho. Ela pergunta a Alto se ele está pronto para aceitá-la. Alto pousa ao lado da pequena Vermelho e ela o vê. Ela pergunta quem ele é. Ela chora e diz que cometeu o imperdoável ao destruir a cidade e queimar todos. Alto a abraça e diz que está tudo bem porque ela fez o melhor que pôde. A pequena Vermelho se transforma em sua forma adulta enquanto chora nos braços de Alto, que percebe que tem sentimentos por ela. Vermelho chora e diz que guardou todas essas más ações dentro de si, pois se não fizesse seria odiada. Mas Alto diz que não a odeia e ela responde que não é a única que se sente assim. Ele segura a mão dela e diz que estará ao seu lado mesmo que o mundo inteiro se volte contra eles. Então ele diz que quer ficar com ela para sempre. Depois a beija e as correntes dela se quebram. Eles aparecem de volta no prédio da prova e Alto confessa seus sentimentos a Vermelho, prometendo que ela não estará mais sozinha, e ela concorda. Eolith os vê e nota que sua chave se transforma em pó, então pede que eles façam o máximo em seus próximos ataques. Eolith estala os dedos e seus golems se fundem e se transformam em um centauro. Ele então fala com Alto sobre como os demônios são malignos e quão poderosa Vermelho é, revelando que planeja usar o poder dela para destruir o mundo. Alto interrompe sem se importar com o que as pessoas pensam, pois elas não conhecem a verdadeira Vermelho. Ele menciona suas boas qualidades e revela um pouco sobre sua história triste. Usando isso como combustível, ele promete não deixar Eolith tocar nela. Eolith sorri e diz que eles não podem fazer nada contra o ataque que seu monstro está prestes a desferir. Em resposta, Alto e Vermelho se dão as mãos e despejam seu mana um no outro. Alto então bate a mão no chão e cria um círculo mágico dourado. Vermelho então despeja mana nele e ele invoca um gigantesco conjunto de cristais contra o ataque de Eolith. Os ataques colidem e Alto destrói o ataque de Eolith, eliminando seu monstro. Eolith tenta criar um monstro mais forte, mas seu companheiro entra e o impede.
Ela diz que é hora de ir embora, e mesmo ele pedindo mais tempo, ela recusa e lembra como as coisas estão agitadas lá fora. Eolite concorda e chama Alto de vencedor da batalha. Enquanto caminha para a saída com seu companheiro, Alto pergunta qual é seu objetivo, e Eolite não responde diretamente, mas diz que voltará para continuar a luta. Ele sai pela saída e Alto tenta correr atrás dele, mas Vermelho o impede. Ele vê Fátima ao lado de Vermelho e pergunta se ela esteve lá o tempo todo, e ela confirma. Então ela pergunta a Alto se ele está preparado para o mundo inteiro se voltar contra ele por escolher ficar com Vermelho, e ele concorda. Ouvindo-o, Fátima confia Vermelho a Alto, e ele diz a Vermelho que se tornará o mago mais forte por causa dela. Isso a faz corar, e Fátima sorri, vendo que Vermelho está em boas mãos, então ela se despede. Momentos antes, ela restaura os prédios ao estado inicial antes do ataque. Alto então pega o livro, e Vermelho recolhe dele antes de abraçá-lo, percebendo que foi Fátima o tempo todo. Lilia! Marx e Cheryl entram na sala de aula e abraçam Alto. Dias depois, Alto treina com Jessica, e ela o afasta facilmente como se fosse uma mosca chata, antes de dizer para ele tentar mais se quiser acertá-la. Chris pede que Jessica desista e diz que é a vez dela de treinar Alto. Desta vez ela promete ir leve com ele, mas ganha facilmente em cada confronto, e isso faz Jessica questionar se Chris foi fácil com ele. Após o treino, Alto agradece às garotas por arranjarem tempo para treinar com ele, e Jessica pergunta curiosa por que ele quer ficar mais forte, mesmo sendo forte o suficiente. Alto responde que quer proteger Vermel. Jessica cora ao perceber o quanto Alto é sincero, e Chris ri feliz dele, enquanto Alto se pergunta se disse algo estranho. Enquanto Alto volta para seu dormitório, ele se lembra das coisas que Chris disse que ele precisa melhorar e firma sua determinação de se aprimorar. No dormitório, Alto beija Vermelho e ela informa que seu coração está acelerado. Ele pede que ela mostre e ela tira a blusa. Alto vê como Vermel é tímida e chama isso de um novo lado dela que ele nunca conheceu. Mais tarde naquela noite, eles se aconchegam e Vermelho dorme atrás dele e sussurra para ele. Ela diz que seu coração começou a acelerar desde que ele disse que a amava e agradece por aceitá-la, como ela é e por segurá-la quando ela chorou. Vermelho diz a Alto que o ama mais do que qualquer coisa no mundo. Para sua surpresa, ele diz o mesmo para ela, e isso a faz sorrir. Finalmente, os dois elevam a relação durante a noite. No dia seguinte, Alto continua pensando em maneiras de ficar mais forte por Vermelho enquanto caminham para a escola. Ele abre a porta da sala do conselho estudantil e Helena o elogia por seu olhar determinado. Ela informa que os acontecimentos recentes causaram danos e que as vítimas eram estudantes inocentes. Helena está determinada a encontrar a forma de se destacar e planeja melhorar a vida dos alunos mais novos. Lilia comemora ao receber os resultados do exame de bronze e fica impressionada que Marx passou. Marx se gaba de como sua arma secreta não comete erros e lhe rendeu a nota máxima no exame escrito. Lilia procura por Alto, mas percebe que Vermelho deve tê-lo levado junto com ela. Vermelho leva a um lugar com menos pessoas para beijá-lo, e Alto reclama porque ela ainda quer mais, apesar de como foram na noite anterior, mas ela não cede. Vermelho diz que todos os familiares dão tudo de si para seus mestres. E com isso, ela o imobiliza no chão e lhe dá um beijo molhado. Para aqueles que tiveram dificuldade em assistir até o final sem procurar vídeos da Regra 34 da Vermelho, não esqueçam de deixar um like e comentar sobre sua Goth Mommy favorita.